Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos neste vídeo retomar o estudo do livro Depois da Vida, um livro ditado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade de Divaldo Franco. Conheceremos uma história muito triste, título Vingança e Loucura, é a lição número 9, o relato número 9 deste livro. Mas antes de avançarmos ao relato em si, trarei uma pequena introdução para criar uma ponte com a história e posterior uma reflexão sobre o conteúdo que será apresentado. A introdução vem do livro O Consolador, que é um livro mediúnico ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nós temos aqui a questão número 158, que pergunta o seguinte: se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação da invisibilidade? Interrogação. Resposta: isso é possível e quase geral. No capítulo das relações terrestres, por quê? Se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prendem reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que, no plano invisível, perseverem os elementos da aversão e da vindita implacáveis, em obediência às leis da reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos do Evangelho de Jesus. Essa é a introdução vinda do livro O Consolador, que iremos refletir depois de conhecermos essa lição de título Vingança e Loucura. A vingança é o alimento daqueles que foram traídos e ultrajados, tornando-se razão da vida. A vingança é a arma de que se utilizam os espezinhados, quando a justiça não alcança os culpados. Tal é a minha forma de encarar a realidade. A causa da minha vingança é justa. Eu o amava, e agora o odeio. Por invigilância, confiando na sua lábia sedutora, deixei-me ludibriar. Aguardando um casamento que não chegava, tive a desventura de ler num jornal o edital de compromisso dele com outra mulher. O choque que de mim se apossou e a ira que me cegou foram tão terríveis que caí fulminada. A morte me veio pouco tempo depois, sem abreviar os meus sofrimentos. Louca de ódio, despertei na sepultura, vitimada pelas circunstâncias do meu falecimento. Queria volver ao corpo, mas em decomposição, este não atendia mais aos meus apelos. Sofri alucinações que não têm limite, nem podem ser imaginadas. Via-me dúplice, perfeita, amarrada ao cadáver degenerando-se e o próprio cadáver refletindo-me, alucinada
querendo viver a qualquer preço, embora estivesse dentro da vida que não desejava. Experimentei todos os infortúnios que aguardam os desventurados, um passo depois da morte, e jurei que me vingaria nem que a eternidade me consumisse. Perdi então contato com o tempo. A minha ideia era ele para me pagar. A sede de vingança fez-me viver numa fixação única, a rodopiar como um parafuso cravado na mente, na mesma direção, de tal forma que o sofrimento já não me afetava, sabendo que um dia eu teria o traidor em minhas mãos. Dei-me conta muito tempo depois que o ingrato pensava em mim, vitimado pelo remorso. Foi ele quem me levou para dentro da casa onde morava. Seu pensamento arrancou-me da tumba onde eu me demorava fazia anos, conforme pude descobrir depois. Aquele homem, porém, que fora a causa da minha infinita ruína, era agora um trapo. O vício da bebida mortificara-lhe as carnes moças. A esposa o abandonou cansada, e a mente dele, chamando por mim, pedia-me perdão, tentando explicar-me as causas do abandono a que me relegou. Deu-me campo desse modo para a vingança, que está a ultimar-se após tê-lo levado ao suicídio quando embriagado. Eu tive a honra de atirá-lo sob as rodas de um pesado caminhão. Vi-o estrebuchar, ser expulso do corpo, quando o carro pesado lhe esmigalhou os ossos e o sangue borbulhou por todos os orifícios e pelas dilacerações que lhe encerraram a vida maldita. Foi a última etapa do meu desforço, apoiada por outros que também o odiavam. Mas isso não me bastou, nem me basta, porque ele foi arrebatado de mim e eu continuo no seu encalço, qual loba feroz, para que ele possa aprender que não se trai uma mulher, deixando-a na rua da amargura, como fez comigo. Prosseguirei desditosa como sou, por meu próprio querer, até a hora em que eu me possa acoplar nele espírito a espírito, como uma concha ao molusco ligada, e sugar-lhe até a última gota de energia e morrer. Agora sim, num esquecimento que me apague de vez por todas a consciência desventurada. Sofro muito, caminhando por um inferno que não tem fim, ardendo nas labaredas do ódio, acicatada pelos demônios que vivem dentro de mim, clamando vingança e vingança, sem uma única esperança de paz, sem nenhum desejo de amar, sem nenhuma perspectiva nem anelo de céu, porque relegada a este inferno em que vivo eternamente, clamarei por vingança. Nota do compilador. A transfiguração do médium, da face e da voz deram ao relato uma realidade chocante e comovedora. Criado pela mente da infortunada comunicante, o seu inferno resulta do tormento da vingança que a enlouquece. Beneficiada pela fluidoterapia que lhe foi aplicada e pelo carinho dos abnegados mentores espirituais, o seu bem-estar somente será logrado mais tarde, quando ela se propõe à renovação íntima ou quando a reencarnação a conduz ao mergulho no temporário esquecimento.
Antes, porém, de avançarmos para as meditações e reflexões despretensiosas deste relato aqui apresentado, lembremos que essa história foi colhida, foi registrada em uma sessão mediúnica. Portanto, um espírito sofredor relatou seu sofrimento através do médium Divaldo Franco. Essa mulher foi levada por espíritos abnegados, mentores espirituais, até uma sessão mediúnica. Ela utilizou o Divaldo Franco como um instrumento de comunicação. Mediunidade abençoada também de Divaldo Franco, como é a de Francisco Cândido Xavier. Essa é uma história triste, de um espírito triste que faliu. Faliu porque não aceitou. Faliu porque não buscou a elevação perante o erro do outro. Faliu porque não perdoou, porque não aceitou os desígnios de Deus. Vamos refletir sobre tudo isso. Inclusive, criando uma conexão com a introdução deste vídeo, na questão 158 do livro Consolador. Relacionado, à perseguição à obsessão. Vingança e loucura. Título terrível para uma história terrível. Mas pergunto, a paz para aquele que procura vingança em sua vida? Aquele que elege a vingança como um objetivo de vida, uma razão de viver, encontra paz, mesmo quando efetiva a vingança? Não. Jamais. Jamais se encontrará paz a partir do desejo de uma vingança. Consumada a vingança, virá um sentimento de vazio existencial, sucedido pela culpa. E o vingador se tornará um ser culpado por ele mesmo, para depois cair no remorso e, enfim, no arrependimento, para iniciar uma mudança. É uma rota terrível, uma trilha de equívocos, um seguido do outro. Como dominós que vão caindo um a um, erro após erro, equívoco após equívoco tomado. E ainda assim pergunto, há paz em quem adota a loucura em seu íntimo? Há tranquilidade, há equilíbrio em quem se emana a loucura? Não. Temos então aqui o relato de um espírito perturbado, que errou, como o homem que a abandonou errou. Todos erraram. Todos erraram. E todo erro há de ser ressarcido, seja ele um erro grande ou um erro pequeno. Todos precisarão ser ressarcidos por cada um dos envolvidos, seja na história ou seja na nossa caminhada. Erros cometemos, naturalmente, mas devemos buscar o não erro e o acerto. Daí a necessidade do estudo, da reflexão, da meditação, de conhecer o que o plano elevado nos orienta a seguir como caminho. Vingança, vingança, vingança. Ela repete essa palavra durante todo o seu depoimento.
prosseguirei desditosa como sou. Ela adotou a alcunha, assumiu a postura, o comportamento de desditosa, de sofredora. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque ela é, pelo menos era até neste momento deste relato, um espírito atrasado. Um espírito que não compreendeu que ela estava passando por um exame de vida, dos mais importantes destes exames que definem futuros, que definem porvires, que definem o amanhã. Ela estava sendo examinada pela vida e ela falhou. O exame era aceitar a prova, o exame, a crise, a dificuldade, o abandono. Aceitar, entender, compreender, perdoar e transformar aquela dor em um degrau para a elevação. Tudo isso seria possível se ela tivesse no coração dela o amor. Mas não. O abandono foi para ela uma flecha certeira. Certeira no seu orgulho e no seu egoísmo. Na sua vaidade de espírito ainda bárbaro, quase primitivo, quase selvagem, que não aceita ser trocada, ser humilhada, ser abandonada. Não aceita. E parte, portanto, para a desforra, para a vingança, para odiar o outro que a machucou. Naturalmente, um espírito distante do Cristo, distante das diretrizes de amor, compaixão, fraternidade e perdão, que tanto são necessárias desde sempre em nossas vidas. Temos aqui um espírito bárbaro de uma mulher atrasada, que caiu porque quis cair, porque fez uma escolha. Na mesma medida que o homem fez uma escolha em trocá-la por outra, em mentir para ela, em ludibriar, em iludir, em criar uma realidade que não se concretizou. Grave erro. E este homem pagará seriamente pela escolha que ele fez também de usar e abusar desta mulher. Todos erraram. Erros sérios aqui. A cada um segundo sua obra. E não passará nada sem que tudo seja reestabelecido, já nos disse Jesus. Busquemos, além deste conteúdo, material no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, para compreendermos a questão do perdão, da misericórdia, da obsessão e da loucura que vitimou esta mulher. Ela foi vítima de si mesma. A dor aqui não foi arbitrada por Deus, por Jesus, por nenhum espírito juiz que habita o céu. Nada disso. Temos aqui o resultado de escolhas feitas por todos esses envolvidos. Ela, que poderia se elevar, cai de maneira terrível, porque não só busca a vingança, como leva o ex-companheiro ao suicídio. Ela é, portanto, coautora do suicídio deste homem. Olha
o tamanho da tragédia aqui configurada. Loucura em Vingança, que tem ali no seu enredo obsessão, vampirismo, viciação, arrependimento, suicídio, tudo isso está envolvido aqui. Por isso que eu trouxe na introdução a questão 158 do livro Consolador, a respeito da obsessão, que Emmanuel responde que sim, é possível e quase geral, em relação às relações interpessoais, quando o amor, que é o laço que reúne as almas, não existe, e impera o ódio, há ali uma algema, uma corrente que liga os espíritos. Porque o ódio traz a aproximação e os mantém ligados. Os prendem reciprocamente no cárcere da desventura. Desventura. Então não adianta achar, pensar, ter a ideia de que morreu fisicamente, acabou. Por isso Jesus diz, seriamente diz, vá antes de fazer qualquer oferenda, se reconciliar com o vosso adversário enquanto ainda estás no caminho, para que mal pior não se suceda. Jesus disse isso. Jesus disse, vai antes, te reconcilia com o outro, antes que coisa pior aconteça. Vejamos este caso. O homem comete um erro e depois mentalmente ele começa a pedir perdão. Mas quanto tempo já não havia corrido do erro cometido? Aquela que foi abandonada já havia desencarnado. Já havia elegido a raiva, o ódio, a vingança como razões de vida. E aquele homem, então, mentalmente, se liga. Ele que trouxe ela mentalmente, pelo remorso, à sua vida. Porque ela estava presa ao cadáver. Por que ela estava presa ao cadáver? Ela ficou presa porque ela era materialista. Todo materialista, todo aquele que acredita que a vida é do berço ao túmulo, que vale mais ter do que ser, que é mais importante o carro, a casa, a roupa, o corpo, os prazeres físicos, materiais, todos estes ou estas ficarão, quando desencarnarem, presos ao corpo físico, junto à sepultura, em decomposição. Ficam. Não é porque isso é uma punição. Não é. Isso ocorre por quê? Eles estão tão apegados à matéria que não conseguem se desprender. Só por isso. É simples assim. É simples. Jesus disse, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se o meu tesouro está nesse corpo físico, meu coração, meu espírito fica no corpo físico. Mesmo que ele não tenha mais vida física, atividade biológica. E vai ficar retido ali e vai sim sentir todo o sofrimento de uma decomposição física. Por isso que ela estava presa ao cadáver. Ela relata, vi-me dúplice. O que significa? Ela se via em espírito e em corpo. Perfeita. Amarrada ao cadáver, degenerando-se. E o próprio cadáver refletindo. Lá ela ficou, louca de ódio, despertei na sepultura vitimada pelas circunstâncias do meu falecimento.
Ao ter a notícia de que ela estava sendo preterida por outro, ela tem então um choque. Um choque que de mim se apossou. Esse choque trouxe uma ira que a cegou. Ira. Porque ela se viu enganada. Natural. Ninguém gosta de ser enganado. Ficamos tristes, chateados, muitas vezes desamparados. É natural. É natural. Porque ainda somos imperfeitos e atrasados no entendimento das lições de Jesus. Natural. Mas eu fiquei triste, tudo bem, é permitido. Mas ir para a ira, escalonar isso, ira, ódio, loucura, vingança, aí já se perdeu. Se justifica uma tristeza? Claro. Se justifica uma desilusão? Claro. Se justifica a ira, ódio, vingança? Não. Não se justifica. Então ela fica presa ao corpo. E ninguém tira ela de lá. Porque ela merece estar lá. O que ela construiu? O que ela trabalhou nas linhas do bem? A quantas pessoas ela auxiliou para ser auxiliada nessa condição aqui de vítima? Lembremos, Francisco de Assis, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. É regra áurea. Regra áurea. Faz parte da lei de Deus. Se eu não ajudo ninguém, natural que eu não seja auxiliado. Se eu não perdoo ninguém, natural que eu não seja perdoado. Queria voltar ao corpo, volver ao corpo, mas em decomposição não me atendia mais aos apelos. Perdão. Então ela ficou anos ali presa, enquanto a vida daquele homem que escolheu por uma outra mulher, estava se definhando. O remorso foi corroendo este homem. O casamento se desfez, ele ficou sozinho. Mentalmente ele retira a ex lá da sepultura e a atrai para dentro de casa, junto a outros espíritos que também o odiavam. Ou seja, esse homem também não era um espírito elevado. Podemos colocar ambos próximos, de uma mesma categoria bárbara, selvagem. Os afins se atraem. Ela o suscita ao suicídio. Suicídio como forma de vingança. O que ela ganhou com isso? Ao vê-lo, então, morto fisicamente, ela ganhou a paz, a tranquilidade, o descanso que ela queria? Não ganhou. Porque este homem foi arrebatado e levado para outro local. Por quem ele foi arrebatado? Não sabemos. Para onde ele foi levado? Não sabemos. Mas ela fica então solitária, sozinha. E a partir daí, qual é o objetivo de vida dela? Qual é a razão dela continuar existindo? Não existe. Ela então continua na sua senda enlouquecida. Enlouquecida. Continuo a buscá-lo. Continuo desejando vingança. Como uma loba feroz, continua em seu encalço. Cuidemos para nunca estarmos em uma condição análoga a essa. Porque nesse exato momento de mudança de paradigma, de parâmetro do nosso planeta, se nós adentrarmos por uma senda desditosa como essa, seremos tirados do planeta.
E não é um bom local o futuro dos que daqui estão sendo tirados. Serão levados para um planeta absolutamente terrível. Vejamos antes, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o que poderia auxiliar ela com relação à loucura. Ela então foi abandonada, teve um choque, ficou perplexa, triste, etc. Para que ela não enveredasse pela loucura, vejamos aqui no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, ela então entrou em aflição. O item 14 que nos diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas, na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra loucura e suicídio. Loucura para ela e suicídio para ele. Nos dois casos, os dois espíritos não tiveram nem calma, nem resignação. Sem calma e sem resignação, dificilmente venceremos de maneira correta os nossos desafios. Dificilmente venceremos. Quase sempre perderemos, quando não há calma e não há resignação. Ela poderia naturalmente ter se resignado. Ela poderia naturalmente ter aceito aquela situação de abandono, foi jogada de lado, foi preterida. Desta forma, ela iria temperar o egoísmo e o orgulho, a vaidade, temperar, trabalhar, deixar que esses cavalos selvagens não dominassem ela. Ao contrário, ela deixou os cavalos selvagens soltos, loucos. E deu no que deu. Calma e resignação são remédios, pílulas. São vacinas contra a loucura e suicídio. Os dois dançaram. Nós temos aqui, no item 4 do capítulo 10, perdoai para que Deus os perdoe, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ela foi misericordiosa com ele? Não. Ele foi misericordioso com ela? Não. Vejamos o item 4. A misericórdia é complemento da doçura. O espírito daquela mulher era um espírito doce, afável, resignado? Não. O espírito selvagem, duro, vingativo, odioso. Está no texto, está no relato, não estou inventando nada. A misericórdia é complemento da doçura, perdão, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Ela não esqueceu e não perdoou a ofensa feita ao orgulho, à vaidade e o egoísmo dela. O ódio e o rancor que ela guardou, que ela plantou e que ela cultivou, denotam uma alma sem elevação, que é o caso dela. Um espírito absolutamente bárbaro e atrasado. Alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Eis aí um caractere. Quando você desejar conhecer alguém que possui espírito elevado, a alma elevada, um padrão elevado de comportamento, basta observar que esse homem ou mulher deverá
esquecer as ofensas naturalmente. É um requisito. É um requisito. Faz parte da alma elevada esquecer a ofensa, perdoar a ofensa, ser misericordioso. Quer um exemplo? Busque no livro 50 anos depois. 50 anos depois. A história de Célia, que até hoje eu não encontrei história igual. E você vai notar o que é o exemplo de um espírito alma elevada. Célia é um exemplo absurdo de elevação espiritual. Que está acima dos insultos que lhe se pode dirigir. Está acima, lá em cima. Uma é sempre ansiosa. Uma alma que não sabe perdoar é sempre ansiosa. De uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra, elevada, é calma, cheia de mansuetude e caridade. O espírito dessa mulher faz parte desse grupo ansioso, desconfiado, cheia de fel, de ira, de ódio, de vingança, de raiva. E nós? Nós somos do tipo 1, ansiosos, desconfiados, cheios de fel, ou tipo 2? Perdoamos, esquecemos as ofensas, temos calma, mansuetude e caridade. Hã? Temos? Ou não temos? Ainda no livro O Consolador, nós temos a questão 395, que pergunta: pode a obsessão transformar-se em loucura? Ela não ficou louca pela obsessão? Pode então a obsessão transformar-se em loucura? A resposta: qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, diz Emmanuel Espírito. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Os dois ficaram loucos, porque cederam aos imperativos da loucura. Cederam, porque caíram em erro. Na questão 340, temos o perdão e o esquecimento devem significar a mesma coisa? Vimos no Evangelho que há necessidade do esquecimento e do perdão. Aqui a pergunta é: perdão e esquecimento significa a mesma coisa? Resposta: para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança. Então ela não renunciou à vingança. Sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Então, eu renuncio à vingança, mas eu não esqueço o que você fez. Para o mundo. Para o mundo. Entretanto, para o espírito evangelizado, elevado, cristão, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Exatamente o que nos disse aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Misericórdia. Andar juntos, caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e de vigilância. Nenhum dos dois personagens adotaram essas escolhas, oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Exatamente o que está aqui na nota do compilador, que nos diz:
O seu bem-estar desse espírito, desta mulher, será logrado ou através da própria renovação íntima ou através da reencarnação que conduz ao mergulho do temporário esquecimento. Exatamente o que Emmanuel nos disse aqui. Volto a perguntar novamente. Quem adota a vingança como um objetivo encontra a paz? Não. Encontra a loucura. E todos esses que bradam, queremos justiça, queremos justiça. Por trás destas palavras, sabe o que eles pedem? Vingança. Eles querem que aquele que foi o algoz sofra como aquele que foi vítima. Essa é a realidade. Porque quem tem a alma elevada, quem tem os preceitos de Jesus no coração, não exige justiça e não busca vingança. Porque sabe que Deus é amor e misericórdia, mas é justiça. E cabe a Deus prover a justiça necessária a cada um. Existe uma pequena passagem no livro Ave Cristo, pequena passagem de uns 4 parágrafos, em que Quinto Varro diz o seguinte: ele estava admirado de ver um pai orando a Jesus frente aos despojos de seus filhos que foram pisados por cavalos por um tribuno romano embriagado. Seus filhos foram mortos sob as patas do cavalo ou dos cavalos deste tribuno e de seus companheiros. Foram assassinados. E aquele pai orava a Deus e a Jesus, porque sabia que aquilo era um teste, uma prova, e que os filhos foram trucidados nas patas dos cavalos, mas que seriam recebidos por Jesus, não havendo a necessidade dele desejar a vingança e o revide perante aquele tribuno embriagado. Porque aquele tribuno embriagado receberá, na hora devida, a necessidade de resgatar este erro. E não somos nós que iremos arbitrar sentenças, julgamentos, e como isso ou aquilo deve acontecer. Jamais devemos bradar, queremos justiça, porque a justiça existe acima de nós, mais poderosa do que todos nós, alcança a todos sem exceção e dá a cada um segundo sua obra. Por isso que essa personagem, esta mulher, espírito e irmã, caiu seriamente, de uma maneira espetacular. Da mesma maneira que caiu, levará muito tempo e muito suor para subir. Pensemos sobre nós. Porque nós, aqui agora estamos desejando o quê? Que possamos refletir. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.